A terceira parte da nossa crônica, intitulada Depois da Travessia da Calunga Grande, Depoimento de Africanos Escravizados. Nessa parte, nós utilizamos, sobretudo, processos, crimes de africanos que foram trazidos para o Brasil após a lei de 1831, que dizia que todos aqueles africanos que fossem trazidos para o Brasil a partir dessa data seriam considerados africanos livres. Mas para isso eles precisavam provar, ter testemunhas. Então nós utilizamos, sobretudo, processos que nós manuseamos a partir do Memorial da Justiça do Estado de Pernambuco, não é? Nós manuseamos essas fontes, manuscritos, fizemos todo o trabalho de transcrever, digitalizar, para transformá-la em texto, em crônica. Outubro de 1885, dia 7 do dito mês, da cidade do Recife, o escrivão Felicíssimo de Azevedo Melo autuou a seguinte petição, abre aspas, Ilustríssimo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do cível, Maria, africana, idade de 50 anos, pouco mais ou menos, achando-se em poder de Rita Maria da Conceição, residente nessa cidade do Recife, como cativa, querendo tratar dos seus direitos, visto ser livre em face da lei, vem requerer a Vossa Excelência se digne nomear um curador a fim de defender os direitos da suplicante. Nesses termos, pede deferimento. Recife, 6 de outubro de 1884. Curador era a pessoa jurídica que respondia pelo escravizado. O escravizado poderia processar, ser processado, mas ele não era pessoa jurídica. Era preciso que alguém o fizesse por ele. E esse curador não precisaria ser necessariamente um advogado. Alguém que entrasse com um processo em nome do escravizado. Então vamos dar sequência a esse processo, né, de Maria. Notem-se que Maria não tem sobrenome. É muito raro encontrarmos escravizado com sobrenome. Já comentamos isso aqui noutra oportunidade. É naquele processo, né, de perda de identidade. Ele perdia o seu nome de origem e perdia-se também o sobrenome. Quando, porventura, alcançasse a liberdade, era preciso inventar, adotar um sobrenome. Então vamos lá, companhia do Maria. Maria não sabia ler nem escrever. Por isso, quem o fez a seu pedido foi Francisco Augusto de Miranda, que era um solicitador, com escritório à Rua Estreita do Rosário, número 12, no primeiro andar, oferecendo seus serviços ao público desde o ano de 1883, como apontam as propagandas nos periódicos. Adelino Antônio de Luna Freire Júnior foi nomeado para curador de Maria, já no dia seguinte. Como de praxe, seguindo os ritos jurídicos, fez o juramento devido
Em seguida, o curador solicitou ao juiz de direito da Vara Civil do Recife que Maria ficasse à disposição do depositário geral na forma da lei. No dia 9 de maio, foi cumprido o mandado de depósito. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto Maria estava processando a sua senhora, ela não ficava sobre, vamos dizer assim, o julgo sobre o domínio da senhora. Ela era retirada da casa da senhora, ou foi retirada, e foi levada para um lugar específico, que é o tal depósito. Enquanto o processo andasse, ela estaria segura, teoricamente, longe das possíveis ira da sua dona. Foi marcada a primeira audiência para o dia 8 de novembro do mesmo ano de 1884. A acusada, Rita Maria da Conceição, não compareceu à audiência. Estavam presentes o juiz de direito do cível, Joaquim da Costa Ribeiro, o juiz de órfão, Adelino Antônio de Lima Freire Júnior, e o escrivão, Felicíssimo de Azevedo de Melo. Entre as testemunhas arroladas em defesa da liberdade de Maria, estavam 3 africanos que já haviam conseguido alcançar suas liberdades em virtude da lei de 7 de novembro de 1831, aquela lei que nós já mencionamos aqui e que muitas vezes foi conhecida como Lei para Inglês Ver. A testemunha eram Joaquim, Narcísio e José de Matos. Segundo seus depoimentos, eles vieram no mesmo barco em que Maria fora embarcada compulsoriamente. Todos eram originários do Congo. José de Matos já havia construído um sobrenome, pois que no processo de tráfico seus nomes africanos eram suprimidos e outros lhe eram atribuídos na hora do batismo, como já mencionamos. Então, uma vez que ele conseguiu a liberdade, ele foi buscar um sobrenome. E buscou o sobrenome Matos, por alguma razão que desconhecemos. Eram identificados pelo local de origem ou pela suposta etnia. Quer dizer, então todos esses aqui que foram mencionados eram conhecidos como Congo, porque foram tirados do Congo. No caso dos os 3, como eu acabei de dizer, eram congos. Não conseguimos saber muito mais sobre este José de Matos, pois no processo não consta o seu depoimento. Ele foi arrolado como testemunha, mas ele não chegou a testemunhar. As testemunhas foram ouvidas no dia 13 de junho de 1885. Joaquim Congo, 50 anos de idade, mais ou menos, solteiro, africano, morador na cidade do Recife, na localidade de Santana das Salinas. Sua profissão era de caiador. Não sabia ler nem escrever. E no seu depoimento ele disse, abre aspas, que conhece a preta africana de nome Maria e sabe que foi ela importada para o império e província há 40 e tantos anos, que sabe disso por ter sido ele também importado de parceria com a mesma Maria e por esse mesmo motivo já foi ele julgado livre por haver provado. Disse que Maria foi batizada de parceria com ele na Vila do Cabo, para onde foram todos conduzidos. Fecha aspas. Essa Vila do Cabo é a atual cidade de Cabo de Santo Agostinho, próximo a Recife, onde tem a famosa praia de Porto de Galinhas. Ali era um dos locais onde aportavam
os navios negreiros na clandestinidade. E a senha dos traficantes, quando chegavam no navio abarrotado de africanos escravizados, a senha era: tem galinha de Angola no porto. Por isso é que a localidade ficou conhecida como Porto de Galinhas. Damos sequência. O depoimento de Joaquim é revelador. Foram batizados na capela da Vila de Santo Agostinho. Isso indica que, apesar do tráfico legal, havia, no mínimo, conivência da Igreja Católica, preocupada em batizar. Talvez até tenham denunciado, mas a preocupação primeira era com a alma dos cativos. Nesse sentido, estavam seguindo as orientações das instituições às quais pertenciam, os padres. É certo que foi com o batizado que a africana tenha se metamorfoseado em Maria. Sabe-se lá que nome ela tinha antes? Na vila de Santo Agostinho havia um porto, até hoje conhecido como Porto de Galinhas. A denominação era uma senha que indicava a chegada dos escravizados clandestinamente. Chegou galinha de Angola no porto. Os jornais denunciavam a suspeita de desembarques clandestinos nesta região. Malgrado as denúncias, as autoridades, em sua maioria, faziam vistas grossas. Um dos casos mais escandalosos foi o desembarque de Sirinhanhen, que repercutiu por meses nos jornais locais, como nós mencionamos na postagem anterior. Até os religiosos do Carmo foram acusados de escravizar africanos livres, desembarcados igualmente nesse barco. A segunda testemunha ouvida foi Narciso Congo, 56 anos de idade, solteiro. Embora declarava-se Congo, adiante o escrivão anota que ele era da costa africana. Portanto, as categorias Congo e costa da África eram muito genéricas. Ele era morador da freguesia do Recife, tendo como profissão carregador de água. Não sabia ler nem escrever. Seu depoimento revelou mais acerca de Maria e do cotidiano dos africanos desembarcados após a Lei de 7 de novembro de 1831, a situação dos denominados africanos livres. Vejamos então, abre aspas. Sendo inquirido, ele diz que esteve em casa de Dona Rita da Conceição, que Maria é africana e veio para essa terra com ele, testemunha, e outros pretos, desembarcando à noite no Porto de Galinha, seguindo depois para a Vila do Cabo, onde foram batizados de uma só vez. Que isso teve lugar há 40 anos, mais ou menos. Que Maria, quando aqui desembarcou, era menina. E que ele, testemunha, dia depois de ter ido para o Cabo, pôde fugir com outro parceiro que fora pego no Recife pela polícia e mandado para o Arsenal da Marinha, onde esteve até antes da Guerra do Paraguai, e que por isso sabe que Maria veio para essa terra depois que o governo proibiu que os africanos aqui desembarcassem. Tanto que muitos de seus parceiros foram pegados pela polícia na ocasião do desembarque. Fecha aspas. Então, o que o Narciso está nos dizendo é que aqueles africanos desembarcados ilegalmente no Brasil, eles, quando pegos, eles eram levados para o Arsenal da Marinha. E ali eles ficavam, logicamente,
trabalhando para o Estado brasileiro até que fossem devolvidos para o continente africano. E as condições de moradia no arsenal da Marinha não era muito diferente da situação dos demais escravizados. Nós pesquisamos um pouco sobre o arsenal da Marinha e futuramente podemos apresentar aqui um pouco do resultado dessa pesquisa, né? Então vamos dar sequência aos depoimentos dos africanos trazidos ilegalmente para o Brasil e que constituíram processos para provar a ilegalidade do tráfico do qual eles foram vítimas. Após o desembarque clandestino em Porto de Galinhas, o destino reservou aos malungos desencontros, mas também encontros, como foi o caso de Maria e Narciso, mesmo antes de estarem juntos na sala de audiência para provarem a liberdade de Maria. Narciso disse que havia visitado Maria na casa de Rita Maria da Conceição, a senhora de Maria. Isso indica que talvez ele já estivesse em liberdade, visto que se libertara antes dela. E mais, lembra muito bem de Maria menina, embora oficialmente a diferença de um para o outro fosse apenas de 6 anos. Talvez tenha sido nessas visitações que combinaram que ele, Narciso, pudesse testemunhar em favor dela, que ainda residia sobre o jugo da escravidão. Escravizados e libertos constituíam redes de solidariedade. Nesse caso, as redes foram tecidas já no porão do navio, ouvindo as ondas do mar, em meio às longas noites de travessia da Calunga Grande. A Guerra do Paraguai foi um dos suportes da memória de Narciso, o depoente. E não foi por acaso. Aquela maldita guerra sorveu o sangue de muitos africanos escravizados, bem como dos crioulos, ou seja, os nascidos no Brasil, sob o jugo da escravidão. Dessa forma, a guerra acabou sendo um divisor de águas na memória de alguns escravizados, como parece ter sido o caso de Narciso, que havia fugido, mas que foram capturados e levados para o arsenal da Marinha do Recife, onde ficara sob a tutela do Império do Brasil, na condição similar à de outros escravizados, mas na categoria de africano livre. Talvez tenha assistido alguns parceiros de arsenal serem enviados para os campos de batalha da Guerra do Paraguai. Uma guerra que não era deles, que ficou na memória dos seus contemporâneos, que contaram para os que vieram depois. Dessa forma, a guerra constituiu-se um lugar de memórias. Joaquim e sua esposa Rufina, ambos angolanos, escravos de Venâncio Monteiro de Araújo, morador na abertura da freguesia da comarca de Simbres, pertencente à atual cidade de Pesqueira, impetraram ação de liberdade, alegando terem sido vítimas de contrabando. O processo ao qual tivemos acesso foi um recurso do Tribunal da Relação do Recife, do ano de 1876, disponível no Memorial da Justiça do Estado de Pernambuco. Neste
não foram inquiridos autores. Entre as testemunhas não havia nenhum africano, mas vizinhos que sabiam da trajetória do casal. Então, o casal Joaquim e Rufina não estão no Recife, estavam em Simbres, na localidade de Pesqueira, já na localidade entre o Agreste e o Sertão. Então, eles também recorreram à justiça, dizendo que eles estavam ilegalmente no Brasil, por foram trasladados após a lei de 1831. Então, nós estamos vendo aquilo que a historiografia denomina de agência escrava, qual seja, os escravizados não eram meras coisas. Eles procuravam, de diversas formas, obterem a liberdade. Eles sabiam dos seus direitos e sabiam dos seus deveres. Eles tinham um conhecimento mínimo das leis. Tanto é que eles recorreram à justiça com ou sem apoio de pessoas não escravizadas. O importante é que eles eram agentes, na medida do possível, das suas vidas. Então, aquela ideia de que a escravidão coisificou de tal maneira o escravizado que ele não era capaz de reagir, já foi colocada em xeque mais de uma vez. Se eles não fossem capazes de reagir, não haveria, ao longo de toda a escravidão, os levantes, os quilombos, as resistências individuais ou coletivas. Então, através desses depoimentos dos escravizados nos processos crimes, nós evidenciamos essa agência escrava, qual seja a capacidade dos escravizados de lutarem à sua maneira, de forma individual ou coletiva, contra o jugo da escravidão.